Beleza, mais um vídeo sobre biologia e hoje a gente vai falar sobre o DNA. Como eu já tinha explicado anteriormente na outra aula sobre a célula, que é importante a gente saber, nós temos o DNA, né? Dentro da célula nós temos o núcleo e dentro do núcleo nós temos o nosso material genético, que é o DNA. Então, o DNA é um ácido nucleico que armazena e transmite as informações genéticas através de códigos. A estrutura do DNA é formada por nucleotídeos. E aí nós temos o fosfato, uma açúcar, que é a pentose, a pentose é porque ela tem 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. E as bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas são mais específicas e elas têm alguns tipos de bases nitrogenadas que a gente encontra no DNA. No DNA, nós vamos encontrar as bases nitrogenadas: adenina, timina, citosina e guanina. Normalmente nas imagens elas são representadas apenas pelas primeiras letras, por isso que está marcado aqui. Então, a adenina é representada pelo A, a timina pelo T, a citosina pelo C e a guanina pelo G. A ligação entre as bases nitrogenadas é feita de uma maneira específica. Por exemplo, a citosina ela não pode se ligar com a adenina, então elas têm ligações específicas. A adenina só se liga com a timina, e vice-versa, né? E a citosina só se liga com a guanina. Então, aqui nós temos, através da ligação delas, é formado a fita dupla hélice, né? Que é a constituição do DNA. Então, aqui nós temos, de um lado, né, base nitrogenada e do outro base nitrogenada, formando o quê? Uma fita dupla. Uma fita aqui e outra fita aqui. E aí elas vão se enrolar e vão formar o DNA e, consecutivamente, vão formar o cromossomo, que é o que eu tô falando aqui depois, ó. Essa fita dupla hélice vai se enrolar e formar um cromossomo, que guarda todas as nossas informações genéticas necessárias para movimentar o nosso organismo. Depois eu vou falar um pouco mais sobre os cromossomos nos humanos e as doenças derivadas do cromossomo. Aí aqui nós temos o nosso DNA, né? Eles vão se enrolar nas estonas, que são essas bolinhas daqui. Eles vão se enrolar nas estonas, essas estonas vão deixar enroladinho assim, e esse enroladinho vai formar um cromossomo, que é esse daqui, ó. E aí nós temos aqui os cromossomos dentro da célula. A duplicação do DNA. O DNA ele pode se duplicar, isso pode acontecer por causa da duplicação da célula também, porque a célula precisa ter o DNA nela, todas as células têm um material genético. Então, consecutivamente, o DNA também vai precisar se duplicar, né? O DNA, a duplicação dele é semi-conservativa, ou seja, ele mantém uma parte da fita original e outra é uma fita nova que vai se conectar. Então, aqui na imagem a gente pode perceber. Nós temos algumas enzimas que trabalham nesse processo para separar, desenrolar a fita de DNA. A toposomerase, né, que é essa daqui, em circular, ela desenrola e depois enrola a fita após o processo, tá? Então, ela vai desenrolar a fita. Aí, consecutivamente, a enzima helicase vai vir e vai separar essa fita, essa dupla fita, né? E a primase vai vir reconhecendo as bases nitrogenadas para formar para ir formando a outra fita, né? Então, após isso, elas vão ser conectadas pelo DNA polimerase, que vai conectar a fita original, que é essa de cima, e a fita nova, que é essa de baixo. E por fim, elas vão se enrolar novamente. Então, nós temos essas 3 enzimas que atuam nesse processo de duplicação do DNA.
Isso, elas aparecem não só nessa parte, mas em um outro processo que eu vou explicar daqui a pouco. Agora, falando um pouco sobre o RNA. O RNA também é um ácido nucleico e ele atua principalmente para a produção de proteínas, que a gente vai falar sobre esse processo brevemente. Então, aqui a gente ele possui uma fita simples, ou seja, é só uma fita, não é a fita dupla igual no DNA, é só uma. E aí ela é composta por fosfato, açúcar, né, igual eu falei lá em cima, e bases nitrogenadas. Só que aqui as bases nitrogenadas do RNA é um pouco diferente, na verdade é o que ajuda a diferenciar um RNA de um DNA, além de ele ser uma fita simples. As bases nitrogenadas no RNA é a adenina, a uracila, a citosina e a timina. A timina não, é guanina. Peraí. Aqui, guanina. Confundi. A guanina vai estar presente aqui, já a timina não vai estar presente no RNA. Então, aqui no RNA é só adenina, que é a letra A, uracila, que vai ser representada pela letra U, a citosina, que vai ser representada pela letra C, e a guanina pela letra G. Então, assim como no DNA, o A se liga com U, o C se liga com G, ok? Dentro do RNA, nós temos algumas classificações, uns tipos de DNA. Cada um tem meio que a sua função. Nós temos o RNA mensageiro, que ele copia as informações do gene, que é uma pequena parte do DNA, e leva até o citoplasma, que é onde vai acontecer a formação das proteínas, que a gente vai falar daqui a pouco. Nós temos o RNA ribossômico, que traduz as informações e requisita aminoácidos, ou seja, ele chama aminoácidos, também no processo de formação das proteínas, e o RNA transportador, que transporta os aminoácidos. Todo o processo da formação da proteína, antes nós temos a transcrição do DNA, que também é super importante para o processo de formação. O RNA tem um papel importante nessa transcrição do DNA, porque ele vai fazer como se fosse uma cópia. A transcrição é uma cópia do gene do DNA. Ou seja, o DNA vai ser desenrolado, tá vendo? Ele tá aqui normal. Ele vai ser desenrolado, somente a parte que o RNA precisa para formar a proteína. Então, o RNA precisa de uma certa parte do DNA, então ele vai lá, vai desenrolar essa parte que ele quer, vai passar aqui, e vai copiar a parte que é de interesse dele para a formação das proteínas. Então, o RNA vai passar, vai reconhecer assim, a uracila liga com a adenina. Então, a adenina que está aqui vai ser uracila. A citosina liga com a guanina. Então, aqui vai ser guanina e aqui era a citosina. E assim por diante, vai fazer as conexões, ele vai copiar tudo isso. Essa cópia vai ser levada para o citoplasma. E aí já se inicia um próximo processo, que é a tradução do NRA em uma proteína. Então, após o RNA mensageiro copiar o gene do DNA, então aqui está RNA transcrito, né? Mas é o RNA mensageiro. O RNA mensageiro vai vir aqui, vai copiar e vai levar para o citoplasma. Chegou no citoplasma, é onde vai ocorrer a tradução. De 3 em 3, as bases nitrogenadas. Eu vou para a imagem, que é mais fácil de entender. De 3 em 3, aqui, A, U, G, são bases nitrogenadas. De 3 em 3. 1, 2, 3. Essa parte de 3 em 3 é chamada de cóton, igual está escrito aqui na imagem. Então, com isso, o RNA mensageiro é essa fita aqui de cima, que é a parte copiada. E aí, o que vai acontecer? O RNA transportador vai trazer os aminoácidos, o MET, por exemplo aqui. O MET é um aminoácido. Esse aminoácido, ele é composto por UAC. E UAC é exatamente o que
tá o que se conecta com esse RNA mensageiro. Então, o A se conecta com um, o U se conecta com A e o G se conecta com C. Então, o match vai se encaixar aqui. E assim por diante. O P aqui, né, vai se encaixar com... ele vai trazer o AAA. Então, aqui ele vai se encaixar com o UU, que é o códon 2. E assim por diante. Vai vir outros aminoácidos que vão se encaixar com o códon 3, com o códon 4, códon 5, 6, 7 e 8. Até formar a proteína que eles querem. Então, essa parte em volta aqui é o nosso RNA ribossômico, que vai proporcionar, que ele vai chamar esses aminoácidos para se conectar. E depois ele vai levar esses aminoácidos, no caso, a proteína já formada, para a corrente sanguínea. Então, é isso.